Vejam também o Salmo 10. É interessante observar esse salmo, porque nesse salmo nós temos os alvos dessas pessoas. E isso nos surpreende muito, os alvos dessas pessoas. Veja o Salmo 10, versículo 8. Veja, diz assim, sobre o homem perverso. Diz assim, ele põe-se de tocaia nas vilas. As vilas não tinham muros, eram comunidades que não eram muradas, não tinham proteção. Então era mais fácil você atacar alguém nas vilas. O texto diz que os perversos que o perverso põe-se de tocaia nas vilas. E veja, ele trucida os inocentes. Inocentes aqui são, na realidade, pessoas indefesas. Esse é o sentido de inocentes aqui. São pessoas indefesas. Ele trucida essas pessoas nas vilas. Prossegue o texto dizendo, seus olhos espreitam o desamparado. É um paralelismo com a frase, com a linha anterior, que diz que ele fica de tocaia. Ele fica observando as escondidas. Ele fica observando ali em seu esconderijo. Ele faz isso. Ele age nas sombras. E o texto continua no versículo 9. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. O quê? O pobre? Sim. Ele é como um leão que está de emboscada para enlaçar o pobre. Ele não tem a visão de que o pobre é necessitado, é alguém que não tem nada. Ele não pensa assim. Ele rouba o pobre. Ele não é o ladrão do tipo Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Não existe isso. Não. Ele mira no pobre, porque o pobre, ele não tem proteção. E ele não quer saber se o pobre precisa ou não de alguma coisa. Ele não quer saber se o pobre precisa daquele carro para trabalhar. Ele não quer saber se o pobre precisa daquele dinheiro para comprar remédio para sua mãe doente. Ele não quer saber se aquele aposentado precisa daquele dinheiro para comer. Ele não quer saber disso. Ele não se importa com isso. Ele mira no pobre e arranca do pobre o que ele puder. E o texto prossegue, apanha-o na sua rede ou enleia. Versículo 10, abaixa-se, rasteja. Aqui é como se ele fosse um leão. Ele abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Pessoas que precisam, pessoas pobres, pessoas que não têm nada. Ele arranca dos necessitados o pouco que os necessitados têm. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de gente é capaz disso? Meu Deus! Você está matando lentamente alguém. Quando você rouba o pobre, você está matando essa pessoa lentamente. É um assassinato lento. Mas eles fazem isso. E qual é a marca deles? Eles agem na penumbra. Eles ficam de tocaia. Eles observam sorrateiramente. Os seus olhos ficam sorrateiramente procurando. E agem às escondidas, até que ali, rastejando como feras, finalmente dão o seu bote e destroem vidas. Esse é o comportamento, esse é o perfil da pessoa que atua nas sombras.